Oi, galera! Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o melhor dia da sua vida? Pensa aí, não pensa numa resposta óbvia e fácil e moralmente aceitável, como, por exemplo, o dia do meu casamento, o dia que meu filho nasceu, o dia que eu me formei. Não, pensa realmente num dia que te preencheu por completo, no qual você se sentiu muito feliz, muito inteiro e muito presente. E não precisa ser nenhum momento recente. Bom, pode ser que esse momento tenha acontecido na sua infância, tá? Porque geralmente quando a gente é criança, a gente está muito imerso naquela emoção, naquele momento, e a gente não está tão preocupado com a roupa, a gente não está preocupado em performar alguma coisa. A gente está só realmente vivendo ali aquele momento. E isso de fato tem um peso muito importante na nossa vida. E eu quero trazer uma reflexão acerca desse dia, né? Pode ser mais que um, então eu quero que você realmente pare um pouco, se precisar, pausa aqui o episódio para lembrar desses momentos. E eu quero que você preste muita atenção em alguns detalhes. Se esse momento foi um momento a sós, você com você mesmo ou você mesma, se foi um momento em alguma casa específica, foi a sua própria casa, foi em alguma viagem, foi na casa de algum amigo, estava em algum evento muito específico, em alguma festa, né? Se era de dia, se era de noite, se tinha alguma atividade envolvida, se era um jogo, uma brincadeira, ou simplesmente um pensamento, uma fala, alguma ação que fez com que você se conectasse 100% ali com aquele momento. E isso diz muito mais sobre a gente do que a gente pensa, né? Porque tanto tempo passou e você ainda lembra desse momento com muito carinho. E algo dentro de você sabe que algum desses aspectos ali que estão envolvidos, né, nesse dia, né, nessa emoção, eles fazem parte de quem você é, né, da sua essência. Um sopro de vida no qual a gente quer se desenvolver, a gente quer realmente crescer e experienciar, olhar para a vida com esses olhos atentos, né? A parte da psicanálise do Winnicott, que era um médico pediatra, ele trata justamente sobre isso, né? Que algumas neuroses que a gente vai ter ali no momento da nossa fase adulta, né? Alguns problemas que a gente, alguns sintomas que a gente apresenta, eles são decorrentes da falta dessa essência, né? Dessa parte infantil que a gente tem. A gente sempre lê no infantil como ruim, né? Como negativa, aquela pessoa muito infantil, uma pessoa que não sabe lidar com os sentimentos. E de fato, nós como adultos temos muitas estratégias para lidar com as emoções, né? Alguns mais, alguns menos, mas tem essa relação com essa potência que a criança tem, mas também trazer o infantil como lúdico e sem amarras, como aquela pessoa que está realmente aberta, né? Porque a criança ela não está preocupada de fato com julgamentos, ela não está preocupada com a roupa que ela está usando. Na verdade, ela está preocupada em viver aquela experiência. Ela não está pensando se aquela pessoa vai gostar dela ou não. Ela só tá simplesmente vivendo. E é isso que a gente precisa resgatar muitas vezes. E eu queria também colocar para você um questionamento, né? Para você agora pensar realmente nesse dia, né, que você pensou aí ou nesses dias. Qual elemento você acha que foi central? Foi realmente aquela pessoa que estava lá com você? Foi aquele lugar específico? O que você acha que fez com que a experiência fosse completa? Se você tivesse com as mesmas pessoas em um lugar diferente, será que faria diferença? Se você estivesse naquele mesmo lugar, mas sem aquelas pessoas, como você estaria? Ou se você tivesse, inclusive, com alguma pessoa nesse momento em que você estava sozinho, será que a experiência seria diferente? Isso vai te dar um norte do cerne de onde o seu coração está. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente não percebe aonde a nossa mente está, onde o nosso coração está. E quando a gente se pergunta, né, será que eu quero fazer isso? Né, isso que eu estou fazendo faz sentido? É, a vida que eu estou levando está fazendo algum sentido para mim? Quando a gente coloca esse questionamento, o nosso próprio corpo responde, né? Mas para que a gente consiga ouvi-lo, a gente precisa de um certo silêncio, que é basicamente tudo que a gente não está tendo atualmente. Porque isso eu falo por mim mesma também, né? A gente acorda já ouvindo um podcast ou já mexendo no Reels, por exemplo.
Aí ao longo do dia a gente também tá recheado de informações, seja pelo YouTube, pelo Instagram, aqui pelo Spotify, pode ser que você esteja até ouvindo aí para meio que ofuscar as vozes da sua cabeça. A gente está sempre imerso nessa distração. E aí, quando a gente para nos ouvirmos, parece que é quase dolorido fisicamente. A gente sente realmente que é algo que não, que é algo que a gente deveria fugir, é uma dor, uma ansiedade. E com isso, quero trazer também o convite para você perceber o quanto dessas coisas que você disse que realmente foram centrais para a sua experiência completa do dia mais feliz da sua vida, o quanto dessas coisas você tem atualmente na sua vida. A gente fala tanto sobre felicidade, busca da felicidade, prosperidade, mas a gente acaba não percebendo essa sutileza de perceber quais dias no passado foram felizes para mim e o que tinha nesses dias que fez com que eu ficasse tão feliz daquela maneira. Às vezes a gente sempre procura a felicidade no futuro e isso gera com certeza muita ansiedade. Então, quando a gente olha também para o presente, porque a gente quer agora, e também um pouco para o passado, a gente consegue ter uma noção melhor de quem a gente é no presente, para que a gente consiga no presente colocar algumas coisas que façam com que a gente se lembre de nós, faz com que a gente relembre o que faz a gente feliz. E não precisa ser coisas grandiosas e também você não precisa replicar exatamente aquele momento e nem viver de passado. A ideia é que você realmente consiga identificar pontos, né, essenciais, pessoas que, se ficarem presentes na sua rotina, faz com que a sua vida seja mais leve. Isso não significa que todo sofrimento vai acabar, isso não significa que você realmente vai ser feliz a todo momento, não, porque coisas ruins, coisas desagradáveis, desconfortáveis sempre acontecem, mas a ideia da vida é que a gente consiga intercalar esses momentos, nem se apegando tanto aos momentos que foram muito bons, mas também não se apegando àqueles momentos que foram ruins. Porque toda vez que a gente se apega a um momento também muito bom e se apega nisso da maneira ruim, né? Não lembrar com carinho e querer viver de novo. Não, é algo como se fosse mandatório, é algo que você precisa estar feliz o tempo inteiro, você precisa ter essa sensação, senão a vida tá num sofrimento muito grande. E como eu disse em alguns episódios anteriores, a gente sentir emoções ruins é completamente normal. O que a gente não pode fazer é entrar nesse sofrimento. A gente não pode entrar nesse sofrimento que ele é opcional. Você ficar remoendo aquelas emoções negativas sem saber para onde voltar quando você precisa dar uma relaxada. E aqui eu vou te dar um exemplo, né, de um dos dias que eu mais gostei na minha vida e como que eu posso colocar ele na minha vida hoje. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que eu era criança, claro, e eu tava numa festa de aniversário de uma amiga minha. E a casa dela em si já era muito interessante, porque era um quintal aberto, enfim, tinha muita natureza, tinha uma piscina lá também. E tinha uma cama elástica gigantesca, né, no qual eu tava junto com os meus amigos ali, a gente tava brincando e colocando detergente também, pra, tipo, escorregar, sabe? Então foi, assim, um dia muito, muito divertido. E o ponto central ali pra mim foram realmente aquelas pessoas, né? Não, e hoje eu não tenho tanto contato com as pessoas que estavam lá, mas eu tenho contato com outras pessoas que também fazem a minha vida, né, ser um pouco mais leve. E eu também me agarro a isso, né? Assim, periodicamente, entrar em contato com essas pessoas que eu gosto, que me fazem bem, pra sair. Eu sei que atualmente a gente tá numa epidemia de preguiça de sair, né, de ficar em casa, de evitar o desconforto, mas a gente precisa realmente, às vezes, se forçar a sair com aquelas pessoas que a gente gosta, pra manter ali a relação. E também a questão da cama elástica. Eu gosto muito de coisas um pouco radicais. Então, por exemplo, a cama elástica é um ótimo exemplo. Piscina é algo que eu posso pular ali na piscina, me sentir livre. Já pulei de parapente também, então são coisas que eu gosto, né? São aventuras que eu gosto. Então, existem algumas coisas que eu posso tentar incrementar no meu dia a dia. Por exemplo, tem algumas aulas de dança que eu tô vendo diferentes que parece que você fica tipo numa corda ou num balanço e você fica se balançando. Eu ainda não fiz, mas é alguma coisa que pode me remeter àquele dia que eu fui feliz
e que eu consigo colocar na prática do dia a dia. Então, tem algumas coisas que a gente pode realmente ter esse lúdico, né? Essa conversa com a gente mesmo do passado e falar: olha, eu ainda tô aqui, né? Essa criança ainda tá dentro da gente. E também convidar vocês a serem crianças de novo. E o aspecto da criança que mais me fascina é realmente esse interesse pela vida, né? Por que que a tomada é desse jeito e não daquele? Por que que o céu é azul e não rosa? Né? São essas perguntas que a gente deixa de se fazer depois que a gente vira adulta, porque a gente quer mostrar que a gente sabe de tudo, a gente não pode ter dúvidas, tem dúvidas bestas. Ai, professor, desculpa a pergunta boba, né? Não existe pergunta boba, provavelmente você já ouviu isso de algum professor. Porque realmente o óbvio precisa ser dito e a gente precisa sempre questionar todas as coisas para que a gente consiga ter uma vida mais examinável, né? Para que a gente não fique só deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente acaba caindo na história de outra pessoa que não é a nossa. E isso, claro, traz vários sofrimentos porque a gente está desconexo dessa nossa relação infantil, como eu disse, né? Em relação à psicanálise, né? A gente está desconectado do nosso eu e a gente fica muitas vezes produzindo sintomas e não percebe. Por exemplo, ansiedade, até mesmo uma depressão. Então, são coisas que o corpo acaba colocando para fora o que a gente não conseguiu racionalizar. E é isso, um episódio um pouco mais curtinho, mas muito reflexivo para que a gente consiga colocar na prática isso, né? Quais elementos desses dias felizes que você já teve você consegue incrementar novamente na sua rotina? E aqui o quadro final é o que eu peguei dessa semana, né? Que é alguma coisa que aconteceu, alguma indicação que teve essa semana. E uma das coisas que eu tô viciada em uma cantora, né? Eu já ouvi essa cantora, né? Mas ultimamente eu tô ouvindo muito porque tem me relaxado muito durante o dia. Enfim, já de manhã eu já coloco ela também, que é a Lineker, né? Provavelmente vocês conhecem, mas se não conhecerem, é Lineker. Acho que é isso. E assim, ela é uma diva maravilhosa, aquela voz aveludada e aquelas músicas com aquelas letras maravilhosas. E realmente tô obcecadíssima. E é isso. Se vocês quiserem compartilhar comigo aqui nos comentários qual foi esse dia importante pra você ou quais aspectos que fazem com que você tenha uma vida boa, pode inspirar as outras pessoas também. E até a próxima. Tchau!